Olá pessoal, nesse vídeo vou continuar falando sobre esse livro aqui, Começando em Jerusalém. Tá? Então, na página 252, ele vai falar da questão do Messias sofredor. Né? Ele diz assim: de maneira muito significativa, se o que eu sugeri estiver na linha certa, as primeiras tentativas de contar a história da paixão de Jesus provavelmente se basearam em tais passagens das escrituras recém-analisadas para lançar luz sobre os próprios eventos, particularmente Salmos 22 e Salmos 69. Uma vez que tanto a questão do status messiânico de Jesus deve ter surgido durante sua missão, quanto que o título de Cristo se estabeleceu rapidamente para os membros da nova seita, isso já aparece em Atos 11, 26, se designando como cristãos, né? Só podemos inferir com isso que a messianidade de Jesus foi uma parte proeminente da teologização cristã primitiva, na qual passagens-chave como Salmos 2.7 e 2 Samuel 7 quase certamente teriam desempenhado um papel, como refletido em Atos 13, 23, e na fórmula confessional primitiva usada por Paulo em Romanos 1, 3, 4. 1, versículo 3 ou 4. E se de fato as visões de Daniel, capítulo 7, versículo 9 a 14, tiverem influenciado as expectativas do próprio Jesus, então, sem dúvida, ela teria ajudado a ditar o tema sofrimento, vindicação, que é uma característica dos sermões de Atos. Também se refere aí ao Salmo 110, quando tendo desempenhado um papel substancial na formação do pensamento cristológico desde muito cedo. E qualquer que seja o papel de Isaías 53 na formação do pensamento de Jesus, a passagem parece ter recebido bastante atenção logo cedo, como refletido em Atos 8:32 e Romanos 25:4. Então ele vai se referindo à probabilidade dos primeiros cristãos terem começado a elaborar a partir de passagens bíblicas ou coleções de testemunhos, tornou-se mais provável pela descoberta das coleções dos testemunhos entre os manuscritos do Mar Morto. E aí ele se refere a 4Q 174, 177. Tá? Então ele vai se referindo que a ideia do Messias sofredor ela já aparece em Salmos 22, Salmos 69, em Salmos 2.7, 2 Samuel 7:12. Esse papel, muito possivelmente, Jesus estava consciente desse papel. E os primeiros cristãos também já estavam fazendo essa associação. Agora, com relação a Isaías 53, que fala do servo sofredor, o James Dunn coloca uma certa dúvida. E qualquer que seja o papel que Isaías 53 teve na formação do próprio Jesus, a passagem parece ter recebido bastante atenção logo cedo. Então, também Isaías 53. É interessante que o Israel Knoll, né, ele levantou a hipótese de que esse messianismo de um Messias que morre, né, e um servo sofredor, isso estaria presente lá no Mar Morto. Tá? E estaria presente, segundo ele, em um outro personagem chamado Menahem, que também teria essa perspectiva de ser o Messias que morreu, mas morreu não quer dizer que fracassou na sua tentativa de ser Messias, mas porque isso estava previsto nas escrituras. Já começavam a fazer essa leitura. Né? Então ele fala desse Menahem e fala de uma pedra de Gabriel, que é o único relato que a gente tem do manuscrito de Mar Morto em pedra, né? Que ali tem supostamente um personagem que ressuscita, tá? Que morre e ressuscita depois de 3 dias. O Israel Gnol, mais tarde, ele reconheceu que essa pedra de Gabriel não fala de ressurreição. Não tem isso lá. E no livro mais recente dele, né, ele já nem usa mais a passagem aí do Menahem. E ele fica somente com essa, do Isaías 53.
tá? Então, seriam provas de que essa história do Messias sofredor, ela não foi uma história que veio contada a posteriori, né? É uma história que já está desde o começo, né? Página 284 também vai falar um pouquinho sobre isso. Como já apontado, Jesus não se encaixava na típica expectativa judaica do Messias. Ele não era o Messias que seus contemporâneos esperavam. Eles esperavam um rei Davi, alguém que conduzisse Israel e liberasse dos romanos, né? No entanto, a questão enquanto a se ele era o Messias já havia sido claramente colocada durante sua missão e não pôde ser ignorada, apesar de sua morte. Se não fosse esse o caso, é duvidoso que Jesus algum dia tivesse sido considerado um Messias. Então, se foi considerado, é porque ele em vida havia esse debate, né? Como Nilsdal argumentou em seu estudo definitivo, a ressurreição em si não era razão suficiente para atribuir pela primeira vez o epíteto de Messias a um homem crucificado. Então, não é o fato da ressurreição. O que associa Jesus a Messias não foi a ressurreição, foi essas passagens aqui que eu citei aqui do Antigo Testamento. Assim, não devemos pensar que o Jesus crucificado se tornou o Messias da expectativa judaica em virtude de sua ressurreição. Em vez disso, deveríamos dizer que o fato de Messias Jesus ter sido crucificado e ressuscitado dos mortos exigiu uma reavaliação da sua messianidade e uma redefinição de qual deveria ser o papel de Jesus como Messias. Parecia agora, depois que Jesus ressuscitou, à luz da morte de Jesus, que o Messias deveria sofrer no final das contas. Esse processo de redefinição, como já observamos, provavelmente foi parte integrante do ensino dos apóstolos. Aqui, novamente, devemos notar que essa redefinição teológica de Cristo provavelmente absorveu o interesse cristão pelo nome e desviou qualquer suspeita por parte das autoridades romanas de que uma reivindicação política estava sendo feita por meio dela. Então é isso. Muito obrigado, então.